Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, sou especialista em florais de Bach e eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fica à vontade para dar uma boa fuçada lá, todo o material que eu preparo é especialmente feito para vocês. Hoje, aqui no canal, vamos falar sobre brigas, conflitos. Sim, uma leitora querida me pediu esse tema e faz um tempinho já que ela pediu para que eu falasse sobre isso, mas eu quis esperar um pouquinho para pesquisar um pouco mais, para ver como que é, né, no olhar dos meus pacientes, enfim, dos meus amigos, das pessoas que eu convivo. Eu tentei dar uma pesquisadinha, tentar ver como que as pessoas lidam com brigas, porque eu sou uma terapeuta que tem ascendente em Libra. Então, assim, para mim, especificamente, falar de briga é algo assim, não é desconfortável, ao contrário, é um assunto que eu gosto bastante de falar, mas assim, para mim, brigas, conflitos, pessoalmente, particularmente, é algo que me deixa muito desconfortável, né? Os librianos que estão me assistindo devem saber bem do que eu tô falando. Pra gente que tem Libra no nosso mapa, não vou falar muito aqui sobre mapa astral, porque minha querida amiga Gisela Valim, que é a minha astróloga, que é expert no assunto, né? Não quero falar nenhuma besteira para não, né? Não estragar aqui a astrologia, mas enfim, o que eu sei sobre Libra é que é um signo que quer resolver conflitos, que prima pela justiça, que está sempre querendo apaziguar as coisas, e eu percebo isso no meu dia a dia, eu percebo isso na minha vida. Eu sou terapeuta, então eu estou sempre tentando resolver conflitos, ou obviamente tentando auxiliar as pessoas, né, a resolverem seus próprios conflitos. Então, por isso mesmo que antes de preparar esse vídeo, eu quis dar uma boa estudada, uma boa pesquisada, observar o olhar de outras pessoas, para que eu não trouxesse apenas a minha visão, né, para que eu pudesse trazer uma visão mais ampla de tudo isso. Então, conflitos, brigas, né? Primeiro que conflito e briga são coisas um pouquinho diferentes, né? A gente pode se sentir incomodado com brigas gigantescas, né? Com revoltas, com guerras, mas a gente também pode se sentir desconfortável com pequenos conflitos. Que num dia, sei lá, seu namorado, seu marido chegou estressado em casa e aí só o fato dele olhar para você com menos carinho, aquilo já é o suficiente para que você acredite que aquilo seja um conflito que precisa ser resolvido e precisa ter uma DR para resolver aquele problema. Então, a gente precisa entender quais são os graus, né, de conflito, de briga que realmente incomodam, né, que realmente trazem um problema para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa, meus queridos, que eu venho pedir para que vocês observem é como você encara o conflito, né? Não necessariamente é um problema, né? Tem muita gente que passa por situações que sempre vai num, sei lá, um novo ambiente de trabalho, arruma encrenca com o povo do trabalho. Na família, tá cheio de conflito com os familiares. Não consegue manter uma amizade porque sempre briga com todo mundo. Então, tem pessoas e pessoas, cada um de nós sabe, né, da nossa própria personalidade, o que é importante, o que não é importante, mas se conflito para você é algo que te deixa muito desconfortável, se briga é algo que mexe demais com você, mais do que com o que você vê que é normal nas pessoas, primeira coisinha que eu vou pedir, se observe. Tenta investigar por que isso é muito grave para você. Você tem Libra aí no seu mapa? Ou Câncer, né? Às vezes você fica um pouquinho mais mexido, né, emocionalmente com as coisas que acontecem à sua volta. Tenta se estudar. Tenta observar. Por que isso é um problema para você? Você veio de, sei lá, de uma família que brigava muito? Foi algum trauma para você? Sei lá, uma briga que você teve com um grande amigo, uma briga que você teve com, sei lá, um ex-namorado ou com um namorado ou namorada, um parceiro atual. Essa pessoa é mais agressiva e essa agressividade mexeu com você. Você é uma pessoa naturalmente mais sensível, que se alguém fala uma coisinha, você já tem a tendência de levar para o pessoal. Enfim, existem milhões de possibilidades, mas não dá para a gente falar de conflito, de como resolver bem um conflito, se a gente não sabe se resolver, se a gente não sabe se observar e entender
Por que que aquilo é um problema para mim? Por que que eu fico desesperado quando eu tenho que entrar numa discussão, quando eu preciso expor o meu ponto de vista? Qual que é a segurança ou a insegurança que eu sinto numa situação como essa? É aquilo que a psicologia explica como projeção, né? Eu não gosto de falar muito sobre esse tipo de assunto, porque cada caso é um caso. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou terapeuta floral, então eu não vou me aprofundar muito nessa questão da projeção, mas a gente não pode ignorar que sim, ela está presente em boa parte do nosso dia a dia. E o que é essa projeção que eu falo para vocês? Geralmente, as coisas que não estão bem resolvidas dentro do nosso coração, elas aparecem de uma maneira externa, ou seja, num conflito com um colega de trabalho, num desafio dessa fase da sua vida que você pode estar passando, enfim, um trauma mal resolvido, uma mágoa não resolvida, tudo que se apresenta como um desafio na nossa vida, que seja uma pessoa que é um desafio, que seja uma situação desafiadora, normalmente são projeções, são coisas que aquela poeirinha que a gente empurrou debaixo do tapete, não resolveu, e aí aquilo precisa ser resolvido de alguma maneira. Não tem um prazo determinado, você não precisa limpar o tapete hoje, mas alguma hora aquela sujeirinha lá vai atrapalhar e você vai ter que limpar. Então, o que está te incomodando? O que é essa sujeirinha que você escondeu lá embaixo? O universo vai trazer isso para você em forma ou de pessoas difíceis ou de situações difíceis para que você olhe. O problema não é a situação. O problema não é aquela pessoa que você tem implicância ou que de alguma maneira traz um desconforto para você. O problema é algo que você não olhou dentro do seu coração, que você empurrou debaixo do tapete e aí precisa ser resolvido de alguma maneira. Não precisa ser na dor, não precisa ser no sofrimento, mas precisa ser com carinho, precisa ser com dedicação. A gente já tem tanta crítica, né, do lado de fora da janelinha, não faça isso com você mesmo. Então, o que isso tem a ver com briga, Adriana? A briga, meus queridos, os conflitos, o medo da superexposição, o medo de dizer não ao outro, ou o medo de receber não do outro, né? Todas essas questões conflitantes, né, de comunicação e de relacionamento, elas simplesmente se apresentam nessa forma, mas a raiz do problema, a raiz do conflito, a raiz da nossa insegurança e do nosso desconforto em qualquer outra situação, qualquer desafio que a gente tenha na nossa vida, que seja de personalidade, mas eu sou muito tímido, por isso que eu não gosto de me apresentar, ok, não tem problema, mas da onde sai essa timidez? O que aconteceu? Será que você está se forçando a ser alguém que você que não é confortável para sua personalidade? Ou será que realmente você viveu um trauma, sei lá, quando era criança, adolescente, e você se tornou uma pessoa tímida por conta dessa insegurança, desse mal-estar, desse trauma que aconteceu? Então, meus queridos e minhas queridas, para vocês que não gostam de entrar em briga, que não gostam de conflito, que ficam desesperados quando qualquer coisinha acontece, né? Ai, tô numa conversa com os meus amigos, de repente começaram a falar de política, todo mundo começou a discutir. Cada um de nós reage de uma maneira diferente, de uma maneira única, mas se para você, que tá me ouvindo aqui agora, briga, conflito, discussão, se para você isso é algo muito, 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 muito desconfortável, a primeira sugestão que eu te dou para que você pense com muito carinho se isso toca ao seu coração é: vá investigar, vai mais a fundo. Não se preocupa não de, Adriana, mas eu vou pensar negativo, né? Eu vou tentar descobrir de onde que isso veio, eu vou começar a pensar em coisas negativas. Não se preocupe, não tem problema de pensar em coisas negativas. Tem muita gente que me escreve: Adriana, mas eu não quero pensar nesse meu trauma porque eu vou pensar negativo e aí vai acontecer uma coisa ruim na minha vida. Gente, não é assim que acontece aqui no nosso planeta. Na terceira dimensão, tudo que é negativo acontece em câmera lenta para que você pense, repense. É igual pedir pizza, né? Aquela pizzaria que é 20 quilômetros de distância da sua casa. Você pediu a pizza? Peraí, dá tempo de você ligar lá e cancelar o pedido.
E se o motoboy estiver na porta da sua casa, você pode fazer uma coisa feia, mas você pode fazer. Você pode simplesmente falar que você não quer mais a pizza e mandar devolver. É mais ou menos isso no nosso dia a dia. Mesmo que você tenha pensamentos negativos, gente, eles não acontecem imediatamente. Então não precisa ter medo de investigar aquilo que, mesmo que seja negativo, que esteja se apresentando para você. Então, se você tem medo de conflito, se você tem horror à briga, claro, ninguém gosta, né, gente? Quem aqui? Por mais esse pessoal que entra em discussão, né, se bem que, né, reformulando aqui a minha colocação, tem gente que até gosta, né? Entra lá numas encrencas na internet de propósito, mas enfim, não é o seu caso, eu tenho certeza disso, senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Ninguém, né, que esteja buscando um certo equilíbrio, buscando uma vida mais harmoniosa, gosta de briga, gosta de conflito, mas tudo o que desconstrói uma ideia é importante e é útil. Então, o fato de você discutir com uma pessoa não precisa incluir agressividade, não precisa incluir algo negativo. Então, você está lá expondo uma opinião, a pessoa não concorda com você e ela vai fazer a colocação dela. Isso pode ser magnífico para todas as partes. Você vai enxergar um outro ponto de vista, a outra pessoa vai enxergar um outro ponto de vista. Essa conclusão não precisa acontecer naquele momento, na maioria das vezes não acontece, mas com certeza absoluta essa situação ela vai engrandecer tanto a sua experiência quanto a experiência daquela pessoa. Então não precisa ter medo de confusão, não precisa ter medo de discussão. A intenção é que sempre, né, todas as partes aprendam com aquilo, mesmo que no primeiro momento a gente não aceite, mas a gente sempre vai repensar e sempre vai ser uma boa coisa para todo mundo. O fundamental é você se tratar, você se conhecer, você entender por que você está com tanto medo de conflitos. Quando entrar num conflito e tiver essa coisa de ai, não estou concordando com você, tarará, tá tudo bem, a gente aprende através de pontos de vistas diferentes, né? Ninguém aqui evolui se todo mundo pensasse igual, a gente só aprende, só evolui porque existem pontos de vistas diferentes, ou seja, isso é importante. Mas essa questão da agressividade, essa questão da falta de empatia, né? Muitas vezes a gente não consegue entender o ponto de vista do outro, ou o outro não entende, né? Por isso que nascem essas guerras e essas brigas, por falta de empatia. Né? A gente não precisa estar certo, a gente precisa estar aberto para colocar o nosso ponto de vista, defender se for necessário, mas com amorosidade, com empatia, percebendo o outro, se percebendo dentro dessa situação. E não dá para falar desse assunto sem falar da comunicação não violenta. Para quem não conhece esse termo, para quem não conhece o que é essa comunicação não violenta, como que é aprender, né, a técnicas de comunicação, técnicas de como falar com o outro, como ligar no telemarketing para conversar e convencer a pessoa lá que você quer cancelar aquele produto. Enfim, claro que a gente fica pé da vida muitas vezes, mas existem técnicas, né? A gente tá botando a nossa emoção para fora, o outro tá fazendo a mesma coisa. Então, gente, é ação e reação. A questão da comunicação é algo muito, muito, muito sério. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, principalmente relacionamento amoroso. A pessoa fala, mas o meu marido não tá entendendo, Adriana, como que você tá falando para ele? Ah, eu tô falando assim. Aí eu falo para os meus pacientes, às vezes, olha, se você falasse assim comigo, eu também ia ficar triste com você. Então, a gente quer passar a nossa emoção, a gente quer botar aquilo para fora, mas a gente precisa ser muito sábio nessa hora, porque a maneira que a gente está expondo aquilo, o nosso olhar, a nossa voz, o nosso tom de voz, a nossa expressão corporal, a maneira como a gente coloca essa emoção, é fundamental. Então, se você faz isso com amorosidade, com empatia, o problema já está praticamente resolvido. Agora, se você não está com empatia, se você bota aquilo como um desabafo para fora, você vai ter que aguentar a reação do outro, que se ele também não tiver em equilíbrio, aí que lascou. Mesmo se ele tiver, ainda assim somos humanos, né? A gente pega a energia do outro. Então, falando de comunicação não violenta, a profissional que trabalha com isso, que eu admiro demais e que eu aprendo muito com ela, é a Carol Nalon. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente. Vou colocar o Facebook dela e o site dela. Ela dá cursos, enfim, a Carol é fantástica. Ela trabalha especificamente com isso e ela dá dicas, assim, magníficas, tanto no Facebook quanto nos vídeos dela. Ela dá muitas dicas de como a gente faz isso na simplicidade, no dia a dia, né, de conversar com o filho, conversar com colegas de trabalho, com parceiro, parceira,
A gente pode transformar simplesmente no nosso tom de voz, na maneira como que você forma a frase. São coisinhas bestas, às vezes você fala muito na segunda pessoa. Ah, você tá fazendo isso errado. Poxa, você não lavou a louça, você não fez tal coisa. O que acontece quando a gente fala assim com outra pessoa? Você está atacando. Mesmo que você fale fofinho. Ah, você não lavou a louça hoje. Você está falando na segunda pessoa. Logo, essa pessoa vai tentar se defender. Ela estando certa ou errada, ela vai se defender, porque quando a gente aponta o dedo para outra pessoa, quando a gente fala na segunda pessoa, automaticamente o cérebro do outro é um instinto de proteção. A gente é bicho, a gente vai fazer isso naturalmente. Então, o outro vai se defender. Não, mas espera aí, você também não lavou a louça ontem. Então, aí sim vai nascer uma discussão sem um propósito de harmonização no final dessa história. Então, tenta sempre falar na primeira pessoa, olha, eu tô muito cansado, vamos tentar combinar, você lava hoje a louça, tananã. Então, assim, a maneira de se colocar, mesmo que você não fale com toda a fofurice da vida, o fato de você falar na primeira pessoa, ao meu ver, na minha experiência que eu uso comigo e com os meus pacientes, tem trazido resultados magníficos, porque você não está jogando a culpa no outro, você está falando de você, dos seus sentimentos. Olha, eu estou cansada e não quero lavar a louça hoje, será que você podia lavar hoje a louça para mim? Enfim, cada caso é um caso, mas o simples fato de você falar na primeira pessoa, você não está jogando a culpa para o outro não vai ter do que se defender. Você já está evitando o conflito aí nesse momento e você está sendo honesto de passar o que você está sentindo, né? Quantas e quantas vezes a gente não fica esperando que o outro entenda o que a gente está sentindo sem que a gente exponha claramente. Ninguém tem bola de cristal, gente, principalmente nós mulheres, né? A gente faz muito isso querendo que o cara perceba, poxa, mas eu vi que eu trabalhei o dia inteiro e aí nem se mexeu para fazer a janta. Gente, ninguém sabe o que está dentro do seu coração, por mais evidente que pareça para você, para o outro pode não ser evidente. Então a gente precisa passar isso de maneira clara. Enfim, vou passar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês os links da Carol Nalon, para vocês, quem tiver interesse, se aprofundar um pouquinho mais no assunto e um pouquinho mais sobre o autoconhecimento. Vou deixar uma sugestão que o Arli Cravo, meu querido coach, ele fala sempre disso, né? Mas é uma técnica que eu tenho usado com alguns dos meus pacientes e tem feito uma diferença, assim, brutal. Fez diferença na minha vida. A querida Gisela Valim, ela também fala muito disso, que para ela fez uma diferença muito grande. E realmente faz, gente. Começa a se perceber mais através de vídeos, né? Porque tem muita gente que fala, usa a técnica do espelho, fala na frente do espelho antes de conversar sobre tal assunto com tal pessoa. Nem sempre dá certo, por quê? Porque a gente manipula, né? Quando você vai se olhar na frente do espelho, você já faz caras e bocas bonitinhas, já começa por aí a manipulação. E aí você vai tentar, você vai estar vendo o seu rosto naquele mesmo momento e você vai manipular, você vai tentar fazer um rosto mais leve, você vai tentar fazer uma expressão mais doce, e aí vai parecer que você é uma pessoa muito fofinha. O que acontece quando a gente grava um vídeo? Pega o seu celular mesmo, não coloca, não fica olhando o seu rosto enquanto você grava. Tenta gravar de uma maneira que você não enxerga o seu rosto na hora que você está gravando. Simula uma conversa. Imagina que você está indo na padaria comprar pão, imagina que você está conversando com o seu namorado, com a sua namorada, imagina que você está falando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu colega de trabalho chato. Tenta simular uma conversa que você tem no seu dia a dia. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de gravação. Depois olha. Gente, no começo, para quem nunca fez esse exercício, oh meu Deus do céu, como diz Arli Cravo, é difícil. Você vai olhar, você vai procurar cabelo branco, ruga, você vai achar que tá gordo, que tá gorda, que tá sem tirar a sobrancelha. No começo a gente só vai ter crítica, a gente vai se achar muito esquisito. Para quem não tá acostumado a ouvir a própria voz, vai falar, meu Deus do céu, a minha voz é assim. Gente, a primeira vez que eu ouvi a minha voz, eu quase tive um troço. Mas enfim, a gente acostuma, a gente aprende a se perceber e, por incrível que pareça, a gente se apaixona por a gente mesma, a gente aprende a gostar de si, porque a gente começa a tirar a crítica, começa a ser mais íntimo de si mesmo. Quando a gente fica íntimo, a gente começa a gostar, porque, né, não tem como a gente não gostar de si mesmo, é tudo pegadinha do ego. Para que eu tô falando desse exercício para vocês? Porque fazendo isso constantemente, você vai se perceber melhor.
Tem muitas vezes que a gente fala, poxa, mas eu não fui grosso e o outro falou que eu fui grosso com ele. Você acha que não foi porque você tem uma percepção distorcida de si mesmo. Gente, por mais maluco que isso pareça, isso acontece muito. A gente não tem muita percepção da gente mesmo quando a gente não trabalha o autoconhecimento, quando a gente não faz meditação, quando a gente talvez não faça nenhum trabalho terapêutico. Então, essa dica do vídeo é algo que você pode começar a fazer hoje mesmo, todo dia, faz isso. Grava 1 minuto, 2 minutos, imagina que você está conversando com a sua mãe, com o seu namorado, inventa um assunto e conversa. E depois se assista. Devagarinho você vai tendo mais percepção, devagarinho você vai se autocorrigindo. Você vai perceber, poxa, eu acho que eu tô fazendo cara de brava, deixa eu tentar mudar isso. Ai, peraí, eu acho que meu tom de voz tá muito alto ou tá muito agressivo. Peraí, deixa eu respirar fundo e tentar melhorar isso. Você não tá sendo falso nem artificial, ao contrário, você tá trabalhando a autopercepção, você tá trabalhando a empatia, porque às vezes você estava sendo agressivo ou agressiva com aquela pessoa sem perceber. Quando você começa a se perceber, você vai ter um pouquinho mais de empatia e vai conseguir passar o que o seu coração quer passar para o outro, e não aquela emoção, aquela coisa do ego, né, que a gente joga em cima do outro, querendo ou não, é um pedido desesperado para que o outro salve a gente, ajude a gente, mas sem empatia da nossa parte, não tem como haver empatia da parte do outro também. Então é isso, meus queridos. Resumindo tudo que eu falei para vocês, né? Para quem não suporta briga, não suporta discussão, conflito, não vê nada de útil nisso, sim, tem tudo de útil, meus queridos, desde que seja com amorosidade e não com agressividade, claro, né? Mas a gente tem uma parte de culpa nisso, sim. Não é só esperar do outro mais amorosidade, precisa nascer da nossa autopercepção. Então a primeira coisa, a primeira dica que eu passei para vocês foi: se perceba mais, se conheça mais, se observe antes de concluir que você não gosta de briga, não gosta de conflito. Tenta explorar, tenta fazer uma viagem para dentro do seu coração e entender. Tem um trauma por trás disso? Tem uma percepção distorcida do que é conflito? Por que para mim esse assunto é tão desconfortável? Vai investigar. Não serve só para conflito e para briga, serve para qualquer assunto que provoque um certo desconforto em você. Vai investigar por que aquilo é tão desconfortável para você. Segundo, tenta perceber, através da comunicação não violenta, tenta estudar um pouquinho mais o assunto, ou tenta pelo menos ter um pouquinho mais de empatia. Quando você for conversar com a outra pessoa, não tenta se colocar no lugar do outro, não é isso empatia, mas a empatia está em você tentar perceber como que você está colocando aquilo para fora. Será que você está fazendo isso com amorosidade, com generosidade, com empatia? Então, comece a perceber. A reação do outro é 100% conectada com a nossa ação. Então, perceba um pouquinho melhor isso e seja sempre claro e específico. O outro não tem bola de cristal. Por mais que ele te ame, por mais que ele te conheça, por mais que ele te perceba, ele não está dentro do seu coração, ele ou ela, né? Não está dentro do seu coração. Então não tem como ter certeza absoluta que você chegou cansado do trabalho e quer que ele vá lá fazer massaginha no seu pé, né? Você tem que pedir. Às vezes acontece espontaneamente, mas se não acontecer espontaneamente, não leva pro pessoal, não fica eu já falei de birra para vocês, né? Tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu falo de birra. Não entra em estado de birra, não fica de bico, não fica esperando que o outro adivinhe. É um tempo precioso da sua vida que você vai perder se você ficar emburrado. Então, respira fundo. É difícil mudar o padrão? É difícil sim, mas faz um esforço. É da sua vida que a gente está falando, né? Então, não entre em estado de birra. Vai conversar com o outro, vai falar dos seus sentimentos, vai falar das suas emoções, vai falar do que você espera. Não é necessariamente uma DR, mas é a sua entrega. É através da sua vulnerabilidade que você vai passar para o outro aquilo que você quer resolver na sua vida. Então, lembrem. Conflitos não são necessariamente negativos, ao contrário, a maioria deles sempre tem um propósito de aprendizado, de resolução, mas a gente precisa estar aberto para isso, né? Nossa cabecinha é que controla todas as coisas. Então é isso, meus queridos, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi interessante, dá um joinha. Se você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, que você sente no seu coração que é interessante compartilhar,
fica à vontade para compartilhar. Se você não tiver inscrito ainda no meu canal, se inscreve, que assim todo vídeo novo que eu preparar, você vai receber uma notificaçãozinha sabendo disso. É isso, meus queridos. Qualquer dúvida, quiser comentar, eu adoro receber os comentários de vocês aqui, eu agradeço infinitamente o carinho que vocês me passam aqui através dos comentários ou através dos e-mails. Se vocês quiserem conversar algo mais particular que não quiser colocar aqui nos comentários, fica à vontade para me escrever, contato@hojeeumesinto.com. Me sigam lá no Facebook, aqui no YouTube, no meu site hojeeumesinto.com, que lá tem todas as informações, todos os links de acesso ao meu Instagram, Twitter, Facebook, enfim, né? Todas as minhas casinhas virtuais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os florais de Bach, sobre o meu trabalho, como que a gente faz, né, o atendimento à distância, já que eu moro aqui no Canadá, me escreve, me manda um e-mail que eu tiro todas as suas dúvidas com todo prazer. É isso, meus queridos. Nunca esqueça que você é a pessoa mais importante do mundo. Mas essa sensação precisa sair daqui, de dentro do seu coração. Um beijo enorme e até a próxima!